Olá, boa noite, você querido telespectador aqui da TV Mossoró, programa Palavra Viva. Estava eu aqui meditando na Palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 15, e estava meditando exatamente na parábola do filho pródigo. Estava lendo e eu gostaria de refletir um pouco com você acerca do que diz a Palavra de Deus. A parábola do filho pródigo, uma parábola bem conhecida, fala que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu ao pai a parte que lhe cabia como herança. O pai repartiu a herança entre os irmãos, entre os 2 filhos, e o filho mais novo pegou a sua parte da herança, saiu de casa, foi para uma terra muito longe, e chegando lá ele desperdiçou, ele jogou fora todos os seus bens de maneira irresponsável. E aí veio uma grande fome naquele lugar, e ele começou a passar necessidade. E aí eu fiquei pensando diante da necessidade daquele filho, por ele estar passando aquele momento de fome, de grande necessidade, eu fiquei pensando assim que, de acordo com a parábola que Jesus conta, ele começou a planejar a sua salvação. Ele começou a planejar a solução para o seu problema, para o seu dilema pessoal. Ele foi atrás de trabalhos com porcos, para ver se ele não passava fome, não passava necessidade. E mesmo sendo o porco um animal imundo, mesmo contrariando a lei do seu povo, a lei de Deus, por não ter contato com esse tipo de animal, nem se alimentar, mesmo comendo a mesma alimentação que os porcos comiam, para vocês verem a que ponto chegou aquele rapaz no fundo do poço, de tamanha humilhação, mas ele achou que isso resolveria o seu problema. Como não resolveu, ele resolveu então fazer o quê? Ele caiu em si e fez uma reflexão. Ele ficou pensando: quantos trabalhadores de meu pai estão comendo do bom e do melhor e eu aqui passando fome? Já sei. Aí ele lança a sua segunda, o seu segundo projeto de salvação. Vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer a ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Ou seja, aquele jovem se viu na necessidade, ele viu que precisava voltar para a casa do pai, ele reconheceu que o que ele havia feito era algo tão grave que ele nem sequer merecia o perdão do pai, mas ele tinha uma proposta para o pai, ele tinha um plano, um planejamento para o pai, ele tinha um acordo a fazer com aquele pai. Olha, não precisas me perdoar, o que eu fiz, eu pisei na bola, errei feio, mas eu gostaria que o Senhor pelo menos me tratasse, me aceitasse como um dos teus empregados, porque eu não quero passar necessidade. Assim tem sido a vida de muita gente que se encontra no fundo do poço por causa dos seus pecados. Muitas pessoas, talvez até com medo também de receber o perdão das pessoas que estão à sua volta por causa do mal que ela fez a essas pessoas, ou até mesmo achando que Deus não vai perdoar os seus pecados, elas olham para si mesmas e dizem: eu sou a solução para o meu problema, eu sou a salvação para o meu dilema, eu preciso fazer alguma coisa para resolver o meu problema. E o mais interessante é que, analisando isso, nós podemos perceber que os planos humanos são transitórios, os planos humanos são passageiros, os planos humanos são falhos, limitados, os planos humanos são egoístas. As pessoas olham para si e dizem: eu tenho que resolver este problema. No entanto, enquanto aquele jovem estava pensando no que fazer e no que dizer ao pai, o plano daquele pai, que é a representatividade do próprio Deus amoroso, foi exatamente demonstrado, revelado por meio de suas ações. Diz o texto no versículo de número 20, que aquele pai, mesmo o filho vindo ainda muito longe, o avistou. E aí encheu-se de compaixão, foi na direção daquele filho e aí o abraçou e o beijou. A gente percebe claramente que, enquanto nem mesmo o filho havia perdoado a si mesmo, porque ele disse: olha, eu sei que o Senhor está muito bravo comigo, nem eu mesmo me perdoo diante de tamanha crueldade, tamanha maldade que eu fiz de ter saído de casa, de ter te abandonado. O pai, pelo contrário, ele agiu com graça, ele agiu com misericórdia, ele agiu com amor. Os planos do homem, os planos de Deus. Os planos humanos, falhos, limitados, egoístas. Os planos de Deus, pautados na graça, no amor e na misericórdia do Senhor. O plano daquele filho perdido estava baseado num passado repleto de erros, de fracassos. Os planos daquele jovem perdido também estavam baseados numa vida presente e futura incertos. Ou seja,
talvez meu pai não me perdoe, e será que ele vai me aceitar como trabalhador? Mas o plano de Deus é um plano que está baseado na graça, no amor e na misericórdia do Senhor. A semelhança daquele salmista que declarou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, na certeza de que o plano de Deus, que tem como base a sua graça, amor e misericórdia, ele tende a transformar a sua vida. Portanto, não perca essa oportunidade de confessar os seus pecados diante de Deus, de receber Jesus Cristo como seu Senhor e único suficiente Salvador e abraçar tão grande salvação sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.